Oi, eu sou o Xamã e seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você é novo aqui, eu peço que você se inscreva no meu canal clicando no botão vermelho que está aí abaixo. Peço também que você ative o sininho, porque assim quando eu postar um vídeo novo, o YouTube te notifica aí. Peço que você me siga também nas minhas redes sociais, porque caso o YouTube não envie a notificação para você, uma coisa que eu acho que pode realmente acontecer facilmente até, eu vou lá e aviso que saiu vídeo novo, então você pode vir aqui consumir um conteúdo de qualidade. O vídeo de hoje é em parceria com o canal do Júlio Chagas. O Júlio é um cara muito gente boa e ele tem um canal ótimo aqui no YouTube com casos muito interessantes. Então quando acabar esse vídeo aqui, dá uma passada lá no canal dele, eu acho que você vai gostar. O link tá aqui na descrição. Dito isso, hoje eu vou contar pra vocês o plano macabro da Jennifer Pan. A Jennifer nasceu no dia 17 de junho de 1986 em Toronto, no Canadá. Filha de Big Ha e Hue Han Pan, dois imigrantes vietnamitas, ela também tinha um irmão mais novo chamado Felix Pan. Como eu falei, os pais da Jennifer vieram do Vietnã, os dois vieram como refugiados políticos, mas eles não se conheciam lá. Eles se conheceram no Canadá e aí eles se apaixonaram e casaram-se em Toronto. O casal era muito batalhador e após o seu casamento eles começaram a trabalhar numa fábrica de automóveis. O pai da Jennifer, ele fazia ferramentas e a mãe da Jennifer, ela fazia peças automotivas. Então com bastante esforço eles conseguiram juntar um dinheiro bom para que pudessem dar um futuro promissor para os seus filhos, dar oportunidades que eles não tiveram na sua terra natal. Então o objetivo de vida deles era fazer com que a vida dos filhos dele fossem a melhor vida possível. Então em 2004 eles compraram uma casa relativamente grande em um dos melhores bairros da cidade de Markham, que é uma cidade que é conhecida por ter uma grande população asiática, sabe? Os imigrantes asiáticos geralmente vão para esse bairro. Nessa época eles tinham cerca de 200 mil dólares canadenses guardados, o que convertendo para reais, hoje em dia dá algo em torno de 1 milhão e 300 mil reais. Então você vê aí que eles já estavam ali numa condição de vida boa. Com todo esse suporte que eles davam para os seus filhos, suporte financeiro, eles esperavam muito das suas crianças, eles queriam que seus filhos fossem extraordinários. Então desde cedo a Jennifer teve aula de piano e patinação artística. Nisso ela treinava praticamente todos os dias. Pelo menos da patinação artística ela gostava e ela sonhava em ser medalhista olímpica. Só que esse sonho foi interrompido graças a uma lesão no joelho que ela teve. Ela rompeu o ligamento, então ela teve que ser afastada das competições. Ela estudou na escola secundária católica Mary Ward, que era uma das melhores do Canadá. E lá ela estudou música e aprendeu a tocar flauta, então ela entrou para a banda da escola. Os pais da Jennifer eram muito controladores e no ensino médio ela não podia sair para festas, sair com amigos e muito menos, em hipótese alguma, nem pensar namorar. Ela não podia namorar de jeito nenhum porque eles achavam que isso ia atrapalhar o futuro dela. Só para você ter uma noção, se ela fosse para uma excursão escolar, ela só poderia ir se os pais fossem juntos, para ver o que a filha estava fazendo. Então você vê o quanto que essa garota era presa. E geralmente quando os pais prendem demais os filhos, quando os filhos saem pro mundo, aí já era, filho. Aí a banda voou. Então apesar de todas as expectativas que os pais da Jennifer tinham sobre a garota, ela só era boa na escola nas matérias que envolviam música. Nas outras ela era mediana, ela só estava ali no suficiente para passar. E ela sabia que isso não era o suficiente para os seus pais. Os seus pais não estavam querendo que ela fosse uma pessoa normal. Eles queriam que ela fosse extraordinária, eles queriam que ela fosse a melhor. Eles queriam que ela tivesse as melhores notas da escola, se possível. Então ela ficou com medo de contar para os seus pais tudo o que estava acontecendo e ela começou a forjar os seus boletins. Ao invés dela deixar as notas normais dela, que eram as notas medianas, ela colocava notas extraordinárias para deixar os seus pais felizes. Então foi aí que começou todas as mentiras da Jennifer. Por medo dos seus pais, ela começou a mentir. Se você começa a mentir, você tem que continuar mentindo para sustentar a sua mentira inicial. E aí quando você vai ver, não tem mais freio. É por isso que eu sempre fui muito contra a mentira, sabe? Eu acho que é muito mais fácil você falar a verdade e economiza tempo. Então no último ano do ensino médio, como as notas dela não eram tão boas assim, ela acabou reprovando na matéria de cálculo. E aí ela ficou com medo de falar para seus pais que ela tinha reprovado. Então o que ela fez? Ela falou para seus pais mesmo com medo? Não. Ela simplesmente chegou para eles e falou que sim, ela tinha sido aprovada em uma das faculdades que ela queria. Então todos os dias ela saía de sua casa e ia para a faculdade. Só que ela não ia para a faculdade, né?
ela ia para alguns cybercafé, ou então ela dava aula de piano, e ela chegou até a trabalhar em um restaurante para conseguir dinheiro. Então você já vê aí, se os pais da Jennifer não fossem tão exigentes com a filha, eles poderiam ter conversado com ela, ela poderia ter se esforçado, ter terminado o ensino médio e ter tentado realmente entrar na faculdade. Mas ela tinha tanto medo de dizer que ficou reprovada que ela não tinha nem coragem de tentar terminar o ensino médio, porque ela tinha medo que seus pais descobrissem. Então era mais fácil ela inventar que tinha passado na faculdade, sair de casa todos os dias, do que ela dizer que simplesmente reprovou. Então, se eles tivessem dado apoio a ela, tudo o que aconteceu, que vocês ainda não sabem, mas tudo o que aconteceu poderia ter sido evitado, sabe? Eu não tô querendo defender a Jennifer, mas se você pensar que os pais dela eram extremamente controladores e que eles não aceitavam ter uma filha normal, eles queriam uma filha extraordinária, aí você vê que ela, desde cedo, ela teve muita pressão para ser perfeita. Então a Jennifer, ela chegou a falar para os pais dela que ela tinha conseguido algumas bolsas de estudo, e no meio dessas bolsas de estudo ela tinha conseguido uma para a Universidade de Farmacologia. Então, para sustentar essa mentira, ela começou a comprar uns livros de segunda mão, e aí ela escrevia ali várias matérias como se ela estivesse realmente estudando no curso, e mostrava para os seus pais seus boletins falsos que ela inventava que estava cursando mesmo, sabe? Ela inventava, tipo, ela fazia as matérias no caderno, ela fazia boletins, ela elaborou uma mentira gigante. E ela via que seus pais estavam felizes ali com aquilo, com ela na faculdade, e aí ela continuava mentindo para alegrar os seus pais. Então, como seus pais estavam muito felizes, ela pediu para eles para que ela pudesse morar com uma amiga, assim ela ia ficar mais perto da universidade e ia poder estudar melhor. Só que a gente sabe que ela não estava cursando nada na universidade. Então, ela não ia viver com uma amiga. Ela ia viver com seu namorado, Daniel Wong. Ela conheceu o Daniel quando eles estavam ali no ensino médio. E o Daniel era um cara assim, muito gente boa, sabe? Muito gente boa. Ele só tinha um defeitinho que era traficante. Ele vendia maconha para os seus colegas de turma ali da Universidade de York, que era a universidade que ele estudava. Então ele vendia maconha para a galera da universidade. Então aí você já vê que o cara realmente assim não era muito lá essas coisas não. E se os pais dela descobrissem, obviamente que eles não iam gostar nem um pouco disso. Então, não contente em apenas dizer que estava na faculdade, a Jennifer resolveu dizer que era voluntária em um hospital. Ela disse que estava sendo voluntária no hospital e que estava muito feliz com isso. Então seus pais ficaram orgulhosos de sua filha. Ela estava ali buscando um futuro maravilhoso para ela, o futuro que eles desejavam para ela. Só que aí eles começaram a desconfiar. Por quê? Como voluntária em um hospital, ela deveria ter um crachá que identificasse ela de alguma forma, e ela não tinha. Então a mãe da Jennifer começou a seguir ela e ela descobriu tudo. E quando ela descobriu tudo, o pai da Jennifer ficou muito revoltado com ela e resolveu expulsar ela de casa, excomungar da família, não queria nem saber da garota. Só que a sua mulher conseguiu convencer ele, e aí eles aceitaram que a Jennifer voltasse para casa, para que ela pudesse estudar, terminar o ensino médio, e aí, quem sabe, conseguir uma vaga na faculdade. Mas aí ela ia ter que acabar o namoro ali com o Daniel, porque aí ou era ficar em casa com a família ou ficar com o Daniel, né? Então ela resolveu ficar em casa e fingiu que tinha terminado o namoro com o Daniel, só que eles estavam ali se encontrando nas escondidas. Então o tempo foi passando. Em 2010, quando a Jennifer tinha 24 anos, o Daniel resolveu terminar tudo com ela. Ele estava cansado de ficar se encontrando com elas nas escondidas, então eles terminaram e rapidamente o Daniel arrumou outra namorada. Quando isso aconteceu, a Jennifer ficou em uma depressão profunda, porque segundo ela, o Daniel era a única coisa que preenchia o seu vazio existencial. Então, para tentar chamar a atenção do seu ex-namorado, ela fazia de tudo. Ela fazia coisas extremamente ridículas, digamos assim. Ela vivia perturbando o Daniel direto. Ela falou que um homem invadiu a casa dela e mostrou um distintivo e fez um bocado de pergunta. Depois ela falou que homens invadiram a casa dela e abusaram dela. Depois ela falou que essa nova namorada do Daniel mandou uma carta com munição dentro. Então a vida do Daniel estava sendo um inferno. Então, para acabar com isso, ele resolveu ir lá conversar com a Jennifer para ver se ela parava de vez com isso e deixava ele em paz. Então, nessa conversa, a Jennifer ela começou a arquitetar todo o seu plano. Ela falou para o Daniel que o único jeito deles terem sossego e viverem em paz juntos seria se eles acabassem com a vida dos pais da Jennifer. Então, já que os dois concordaram em fazer isso, a Jennifer resolveu falar com um ex-colega de classe dela que vivia se gabando porque assustava as pessoas com a faca. Então ela foi falar com ele para ver se ele conhecia alguém. Então esse amigo da Jennifer apresentou para eles um homem chamado Ricardo Duncan. E o Ricardo pediu
R$ 1.500 para fazer ali o serviço, para passar os pais dela dessa para melhor. Então no dia combinado do pagamento, a Jennifer apareceu lá apenas com $200. Então o Ricardo ficou muito puto e resolveu não fazer mais serviço nenhum para eles. Nesse momento a Jennifer e o Daniel resolveram que iam contratar profissionais. Então eles entraram em contato com um homem chamado Lanford e eles acertaram que iam pagar R$ 10.000 para ele. Porque segundo a estimativa ali da Jennifer, quando o serviço estivesse pronto, ela ia dar cerca de $500.000. Então ia dar facilmente para pagar o dinheiro e ainda ia ficar uma fortuna para ela. Então o Lanford entrou em contato com mais dois homens, o Eric e o David. Então eles acertaram tudo. O plano era o seguinte: o Lanford junto com o Eric e o David, eles iam invadir a casa da Jennifer e fingir que era um assalto. Então em um momento ali eles iam matar os pais da Jennifer e fingir que tinha sido um assalto que tinha dado errado. Então na noite de 8 de novembro de 2011, a Jennifer destrancou as portas sem que os seus pais percebessem. Então foi no momento que o Lanford e os outros dois homens entraram na casa armados, renderam todo mundo. E aí eles levaram os pais da Jennifer para o porão e a Jennifer eles levaram para o quarto dela. Lá no porão eles dispararam várias vezes contra o casal e isso acabou matando a mãe da Jennifer na hora, mas o pai dela ficou muito machucado, mas não morreu. Então os homens pegaram algumas coisas, dinheiro, itens de valor e saíram da casa. Assim que os homens saíram, a Jennifer se soltou, ligou para a emergência e falou tudo o que tinha acontecido. Então a polícia chegou até o local e socorreu o pai da Jennifer ali no local. Só para você ter uma ideia de quanto ele ficou ferido, eles tiveram que colocar ele num avião, porque se levassem outra coisa, ele morreria no transporte de um hospital para o outro. Na noite do acontecido, o Félix ele não estava em casa, então ele teve sorte ainda, porque eu acho que se ele tivesse em casa, ele também teria ali levado alguns tiros. Logo de cara, a Jennifer ela já foi considerada suspeita pela polícia, então eles fizeram um interrogatório com ela. E aí liberaram ela no primeiro interrogatório, mas já ficaram com a pulga atrás da orelha. Então após esse interrogatório, ela foi pro enterro da sua mãe como se nada tivesse acontecido, com a maior cara de pau do mundo. Tava lá do lado do caixão, ela e o irmão dela. O pai dela não foi no enterro porque ele tava em coma no hospital, ferido pra caramba. Então como eu disse, os policiais começaram a desconfiar muito da Jennifer. E no seu terceiro interrogatório, ela confessou tudo. Primeiro ela disse que ela tinha contratado os homens para assassinar ela, só que os policiais não acreditaram nessa hipótese, porque também não faz nenhum menor sentido. Se os homens tinham ido para matar ela, como que eles teriam invadido a casa, matado os pais dela e nem tocado nela? Então não fazia nem sentido isso. Nesse momento os policiais disseram para ela que eles tinham um software que descobria se a pessoa estava falando a verdade ou não. E também disseram que todo o Canadá ele é coberto por um satélite e eles conseguem ver o que acontece até dentro da casa das pessoas. O que obviamente é mentira, isso não existe. Só que lá no Canadá a polícia é livre para fazer isso desde que eles consigam a confissão de um suspeito que eles estão interrogando. Então eles podem mentir sim. Então, diante disso, a Jennifer ela confessou tudo que ela tinha feito, todo o plano dela. Então, todos os envolvidos no crime, tanto direta quanto indiretamente, foram para julgamento. No dia 13 de dezembro de 2014, todos, menos o Eric, foram sentenciados a 25 anos de prisão sem direito a condicional. O Eric ele foi sentenciado a 18 anos de prisão porque ele foi o único que se considerou culpado. Os outros disseram que eram inocentes, mas ele disse que era culpado, ele assumiu o crime, então por causa disso ele teve uma redução ali na pena. O pai e o irmão da Jennifer pediram para o juiz para que ele fizesse alguma liminar para que a Jennifer não pudesse entrar em contato com a família quando ela saísse da cadeia, para que ela não pudesse chegar próximo de ninguém, então o juiz acatou esse pedido. Esse crime repercutiu muito no Canadá acerca das expectativas que os pais colocam nos filhos, a pressão que os filhos têm para ser perfeito. Sabe, o problema que pode gerar. Como eu já falei anteriormente, esse problema todo talvez pudesse ter sido resolvido apenas com uma conversa, sabe? Se os pais tivessem aceitado que a filha namorasse, fosse um adolescente normal, um adolescente que sai, um adolescente que conversa com outros adolescentes, um adolescente que namora. Se eles tivessem deixado ela ter uma vida normal e não a vida perfeitinha que eles queriam que ela tivesse, isso tudo poderia ter tido um final diferente. Mas isso é apenas a minha opinião. Se você tem uma opinião diferente da minha, deixa aí nos comentários que eu vou gostar muito de saber o que você acha sobre esse caso. Por hoje é só. Dá uma olhada aí na descrição que tem o canal do Júlio Chagas e tem os outros canais parceiros aqui. Por hoje é só. Até a próxima e tchau.